Bora lá, estreia Bento Ribeiro, O Iluminado. Chatzinho um poucano O aqui, ó. aquecimento global estava errado, tá uma baita friaca. Uma nevasca terrível atingiu a cidade de São Paulo. A Guarda Civil declarou estado de alerta. A partir de agora, todos devem permanecer abrigados. Não saiam de onde estão nesse momento. Lá vem. Tudo bem, Bento? Vamos gravar? Opa, claro. Eu tava escrevendo. Tu acha que eu... Hã? Estão me chamando aqui na maquiagem. É isso, galera! Chapado, celebrando, certo? O mês de junho. Péssima atuação. O mês do horror. Pra mim, não é mesmo? Porque eu odeio festas juninas. E também é o mês que eu nasci. Por isso que é o mês do horror, certo? E pra celebrar, não é mesmo? Esse fantástico mês de junho, vamos falar de um filme, O Iluminado. Dirigido pelo mestre Kubrick, que trouxe apenas clássicos, não é mesmo? Pro nosso mundo. Nascido para Matar, De Olhos Bem Fechados, 2001, Uma Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica e Lolita. A gente pode esquecer, senão mesmo esse canal já tem problemas o suficiente com a censura. Junto com essa outra mentira, inteligência artificial aí, com esse moleque do Sexto Sentido que não tem nada de Kubrick e tudo de Spielberg. Mas talvez o melhor filme dele seja O Iluminado, baseado no livro do Paulo Coelho do Terror, Stephen King. E aqui Kubrick faz um verdadeiro milagre. O Coelho do porque Terror é livro foda. é um lixo, então ele mudou tudo, mudou o livro que deixou Stephen boladaço, em vez de eternamente grato, porque o livro nada mais é do que essa obsessão eterna do Stephen King com criancinha com superpoder, que foda. tem 90% dos livros dele. Eu li o livro depois de ter visto o filme, eu falei, esse filme é tão genial, certo? Como é que isso foi escrito num livro? E a resposta é simples, não foi. O livro é horrível, eu preferia nunca ter lido. Exatamente como a Bíblia, muito melhor você só ver o filme do Mel Gibson, que já resume tudo muito mais rápido e é muito melhor. Mas aqui não, galera. O filme abandonou toda essa merda desse livro, criando seu próprio ensaio sobrenatural sobre a loucura de um único homem. E também, como vamos ver, é quase uma carta Parente, de confissão sobre ele ter dirigido a chegada na Lua. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Nem você, Renzo, nem você. E outras mensagens escondidas no filme, igualmente woke. Esse filme já abre, né, mesmo do jeito mais simples e assombroso possível, né? Um plano longuíssimo acompanhando um carro adentrando aí uma floresta bem isolada, com uma trilha muito estranha tocando, tensa. Não pode Uma pôr. coisa que a gente nem sabia, Kubrick já filmava usando drones. Desde aquela época. Esse caminho. Aí foi de um helicóptero, séculos filhão. dele, melhor entrada de créditos que eu já vi rolando, não é mesmo? Você nem sabe o que tá acontecendo direto. E esse carro dá de cara no hotel Overlook. Maquete. De alta classe construída pela família Adams. E começamos com o capítulo 1, a entrevista. E temos o melhor ator do mundo, Jack fucking Coringa Nicholson, adentrando o Overlook Hotel, certo? Quase sempre ele interpreta alguém que tem o mesmo nome que ele tem na vida real. My name's Jack Torrance. Jack Torrance. E só um adendo, nesse filme Jack tá com um visual que seria perfeito pra interpretar Wolverine, se a gente tivesse a famosa máquina do tempo, né mesmo? Pelo, sobrancelha, cara de maluco, seria épico. E Jack tá indo pra essa entrevista de Essa imagem pra foda ser da IA. cuidador desse hotel durante o longo inverno, que aliás, a gente também tá preso aqui, eu e o Renzo, nesse inverno de São Paulo, né mesmo? Por isso que a gente resolveu gravar esse filme. Como tá frio. E vamos rapidamente pra casa de Jack, onde a gente conhece a família insuportável dele, que inevitavelmente vai levar ele, nosso herói, à loucura, fazendo ele num futuro muito distante parar de trabalhar como ator e só em jogos da NBA, sendo o velho sozinho da lancha. Família composta pela nossa querida atriz Olivia Palito e a versão chata, chiliquenta do garoto do Sexto Sentido, Anakin Sky Shota. E como é 1980 ou alguma coisa assim, né mesmo? Ela fuma na frente do filho pequeno. Nosso garotinho do Sexto Sentido, Danny Boy, né mesmo? Ele tem um amigo imaginário, um plano amigo imaginário, que é a sua própria mão conversando com ele mesmo, certo? Mesmo problema sofrido pelo Cartman do South Park, alguém lembra? Nosso querido Jack Nicholson é um escritor, né mesmo? Que trabalha meio período dando aula na USP e nunca termina de escrever o seu livro. I'm outlining a new
writing project, and 5 months of peace is just what I want. E aí, olha só, quem administra esse hotel é o nosso querido ministro Toffoli, certo? Que tá fazendo um bico no Hotel Overlook, não é mesmo? Ele explica pra Jack qual vai ser o esquema de trabalho nesse hotel. Basicamente, é ele ficar sozinho aí com a família, tomando conta desse hotel durante o inverno todo. E em mais um capítulo de filmes cuja trama seria totalmente facilmente resolvida com a existência de Wi-Fi. Ele abriria um OnlyFans lá no hotel e tá tudo certo. E depois de Fuchs, administrador do hotel, dizer que o último cara que fez o mesmo trabalho que ele vai fazer enlouqueceu e matou a família toda machadada, Killed his family with an axe. Jack tá convencido a pegar esse emprego. Parece que o último cara sofreu a famosa febre da cabina, que é a loucura por ficar preso com gente num espaço pequeno. Em outras palavras, casamento. Piada. Enquanto isso, o nosso pequeno Danny tá sofrendo do pior caso de TDAH possível. Tensão de morar no hotel. Porque ele acaba tendo uma visão, né mesmo? Com seu dom, que o encanamento do lugar lá é péssimo. Em breve vai ter um grande vazamento no elevador. Eles estão prontos para tirar essas férias remuneradas matadoras no hotel. É um ótimo lugar para o nosso alcoólatra em recuperação, nosso querido Jack, trabalhar, não é mesmo? Engraçado que essa atriz Olivia Palito nunca mais fez nada depois desse filme, a não ser a própria Olivia Palito no filme Popeye. I said fui and I Calma aí, cara. Fui. Foi o filme que foi feito com mais uso de cocaína no cinema americano. Mas talvez ela não tenha nunca feito mais nada porque dizem que o Kubrick tratou ela super mal nesse filme pra ela chegar no personagem. When you do it, you've got to look desperate, Shelley. You're just wasting everybody's time. Agora a família tá dirigindo o carro no caminho pro hotel, certo? E Jack tenta animar a família toda contando um caso que uma galera perdida nesse local, não é mesmo? Teve que fazer canibalismo pra sobreviver. They had to resort to cannibalism in order to stay alive. Estão animados pro hotel, galera? Mas Danny, sexto sentido, né mesmo? Nem fica bolado, porque ele sempre assiste Cidade Alerta na TV. I saw it on TV. Ele sabe tudo sobre coisas bizarras, né mesmo? Chegando lá, eles começam o tour pra conhecer o nosso querido hotel Copacabana Palace Overlook, né mesmo? Do inferno, localizado no inferno, igual o Copacabana Palace original. Enquanto eles caminham pelo hotel, nesse tour vemos várias decorações indígenas nesse hotel, que aponta também que esse filme é uma crítica à exploração do povo e das terras indígenas, não é mesmo? Enquanto isso, nosso pequeno Danny, não é mesmo, vê os espíritos das gêmeas Olsen de Taubaté, fica muito assustado, porque são claramente meninas, mas estão vestindo azul. Mais uma referência crítica kubrickiana a Damares. O negócio do rosa e do azul, lembra? Menino veste azul e menina... Muito bom. Putz, Kubrick. E a gente descobre que assim como Copacabana Palace, esse hotel também foi construído em cima de um cemitério indígena. And I believe they actually had to repel a few Indian attacks as they were building it. O Copacabana Palace em cima do cemitério das celebridades mortas do Projac. E eles também conhecem o chefe, né mesmo, de cozinha que trabalha no hotel, Kid Bem Iluminado Gala. Boa, chaps. E nessa cena a gente vê que além de uma benga gigante, ele também foi abençoado com um gene X da telepatia, igual o pequeno Danny. Danny Boy. How'd you like some ice cream, Doc? E aí mais uma referência ao negócio dos nativos americanos com esse produto. Nada a ver no meio da prateleira, do lado do ombro do nosso querido Kid Bengala. Querendo dizer que a benga do Kid Bengala chega até a prateleira onde os índios estão. Kubrick. E aí Kid Bengala e Danny Boy, né mesmo, tem um momento a sós, onde eles conversam sobre como eles compartilham do dom dos iluminados. She called it shiny. Mostrando aí que Danny é o iluminado cara. do título do filme, não Jack Nicholson. E ele diz pro pequeno garotinho Danny, né mesmo, que muita merda já aconteceu nesse hotel Overlook, né mesmo, Palace. E provavelmente ele e a família dele vão se fonder na mão dos espíritos de celebridades vagabundas de overdose e vermes políticos que assombram esse hotel. E diz também pra ele ficar fora do quarto 237. There ain't nothing in room 237. Depois a gente pula um mês depois, eles já estão instalados nesse hotel faz um tempo. Danny passeia com seu pequeno triciclo pelo hotel, certo? Que é como as crianças brincavam antigamente, antes de inventarem o iPad. Elas Essa tinham que cena é se clássica. Jack Nicholson está com aquele famoso bloqueio criativo de escritor, em outras palavras, desculpinha de artista vagabundo pra não trabalhar, não é mesmo? Mas, e ele despeja todas as suas frustrações, não é mesmo? Jogando uma bola em mais uma arte indígena.
Enquanto isso, Danny e sua mãe idiota, né mesmo, resolvem fazer coisas idiotas, como entrar no labirinto do jardim do hotel, que é gigante e confuso, se perdendo lá dentro por 80 mil horas. É igual fazer trilha na Floresta da Tijuca. É idiota e você não deveria fazer. E aí a gente pula, por algum motivo, direto pra alguma terça qualquer. E o pequeno Danny, né, para na frente do quarto 237, que também foi mudado do número do livro original, dando um merecido foda-se pro charlatão Stephen Nerd King. E coincidentemente, o número novo do quarto, não é mesmo? São as milhas de distância entre a Terra e a Lua, exatamente. E é o quarto mais assustador do filme. Que estranho, né? Que aleatório, não é mesmo? Renzo aqui, ó, me corrigiu falando que é 238, mas no passado era 237. Eles corrigiram agora com um novo telescópio Hubble. E vimos Jack Ou algo do tipo. mais próximo da loucura, né mesmo? Tentando escrever seu livro no background Muito bom, da cara. época. Que eu tenho um aqui, chamado Garotada Máquina de Escrever. Wow. Caramba. Uau, minha avó tinha uma dessa. Como é que isso funciona, cara? Bizarro, Claro, só nós temos esposo não aqui, escrevia, garoto, né mesmo? mas- Chega pra encher a porra do saco e atrapalhar o processo criativo. Aí minha prima e eu ficava brincando de computador. E ele tem exatamente a reação que eu tenho quando alguém atrapalha o fluxo das lives. Opa! Então se a gente combinar um negócio, hein, ô Mazeuzinho? Quando eu estiver aqui e você ouvir esse barulho, quer dizer que eu tô no meu escritório e eu preciso me concentrar. E quando você entra aqui querendo encher o meu saco, eu Pior tenho que atuação começar ever. tudo do zero. Toda crítica sobre a Anitta e a casa dela. De novo. Então por que você não começa me ajudando e dá ou fora daqui? Mama. And it will then take them time to get back to where I was. Depois disso, a loucura, né mesmo, obviamente se instalou na cabeça do Jack completamente. Ele olha sinistramente pro nada, né mesmo, enquanto sua família idiota brinca do lado de fora na neve com menos 60 graus negativos de temperatura. Bento, ainda tem metade do vídeo pra gravar, cara. Tu acha que eu não sei? Depois a gente vê Olivia Palito passeando pelo hotel, né mesmo? Fazendo apropriação cultural da época, usando aí uma jaqueta com várias coisas subliminares de índios. E ela testa o rádio, né mesmo? Pra falar pra polícia que eles vão morrer em breve, talvez. E o pequeno Danny, né mesmo? Tem mais um encontro com as sinistras irmãs gêmeas Damares da Silva mortas. E agora a princesa do Frozen vai voltar pra acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Vem brincar com a gente pra muito bom. sempre e sempre e sempre e sempre. Igual você deve seguir esse canal chapado pra sempre E sempre. e sempre e sempre. E o pequeno garotinho tenta se convencer que elas são apenas como figuras num livro, não é real. Eu vou te falar, que livro tem essas imagens aí? Um livro médico, só se for, né? Mas ok. E aí Danny, querendo talvez levar o seu pai, mais a loucura ainda invade o seu quarto num momento pós... Eu acredito. E eles acabam tendo o momento entre pai e filho mais sinistro de todos os tempos, né? E o Jack diz pro filho que ele quer ficar no Overlook Palace também. Pra sempre, sempre e sempre e sempre. Igual Jorge Benjor no Copacabana Palace. I wish we could stay here forever. E aqui temos uma das cenas mais emblemáticas do filme e do cinema em geral, de todos os tempos, não é mesmo? Que vemos a disposição toda no chão, certo? Do lançamento do Apollo 11 pra Lua, enquanto Danny brinca no chão com seus brinquedos. E também visto na camiseta Possível. que o Danny Boy veste, não é mesmo? Com foguete. Apollo 11 apontando pra cima enquanto ele levanta. Caso encerrado pra mim, Stanley Kubrick dirigiu a chegada do homem à Lua. Foi falso. A prova está aí. Ele tentou confessar nesse filme. Afinal, por que tem isso no filme? Se não foi isso que eu tô falando, não é mesmo? Enquanto Danny logo depois entra no quarto, que tem exatamente a milha doido. de distância da Lua até a Terra. Pelo amor de Deus, é a confissão no filme. Enquanto isso, Jack Nicholson está tendo pesadelos, não é mesmo? Luna, não. Quando mechas de Marlboro vão ser proibidos em filmes. Ainda era permitido nesse. Ele conta pra esposa o maravilhoso sonho que ele acabou de ter. I dreamed
Luna, larga meu braço. Cara, olha isso aqui. Todo despirocado da cabeça, igual o próprio Kubrick, depois de ter dirigido a farsa pro governo americano. Não. Boa, chaps. Não era uma piada. E a esposa, né, mesmo, olha muito meio burra. Automaticamente ela acha que o pai, que o Jack Nicholson, que fez isso com o filho. Sendo que ela tava com ele todo esse tempo. Como é que ele teria feito isso? E eu vou te falar, que Jack está com visual full Wolverine na roupa, na aparência. Basta botar o cabelo pontiagudo. E ainda mais com essa acusação totalmente injusta. Que ele fica totalmente pistola. Full Wolverine. Melhor demonstração disso é ele andando nesse corredor totalmente desnorteado. E ele vai tomar um drink, uma bebida espiritual, no salão de festa do Copa, vazio. Lá ele encontra o espírito do barman, interpretado pelo nosso querido Paris. Hi, Lloyd. Filme Copia do Trapalhão, também em cartaz aqui nesse canal. E mesmo que espiritual, Luna, é o melhor drink do mundo desce daí. que o Jack toma, diferente da água podre que eles servem no filme Nosso Lar. E ele confessa, certo, pro melhor amigo do homem americano classe média, certo, o barman, que ele ama o filho da putinha do filho dele, não é mesmo? I love the little son of a bitch. E aí Olivia Palito, quando o homem tá tomando um drink, não é mesmo? Imaginário. Chega pra encher o saco, dizendo que tem alguém a mais nesse hotel com eles. There's a crazy woman in one of the rooms. E a gente também vê ao mesmo tempo, né, mesmo, Kid Bengala sentindo um distúrbio na força no quarto dele, onde talvez ele grava o conteúdo OnlyFans. Só o Kid Bengala pra ter um quadro desse em cima da cama dele, né mesmo? E a gente vê ele tendo os famosos efeitos colaterais de excesso de estar dando a fila, né? Jack entra no tal quarto 237 e ele encontra uma gatinha tomando um banho na banheira. E ele, tomado pelo espírito psicoceta, né mesmo? Fica animado com essa merda toda estranha. Mas é uma cilada, Bino, e logo ela assume sua verdadeira forma. Ana Maria, a de vida eterna. Andressa Urach, logo depois de ter usado hidrogel. Depois Olivia Palito ainda querendo encher o saco de todo mundo, né mesmo? Diz que eles têm que ir embora correndo desse hotel. Apesar de ter uma nevasca lá fora e ser impossível de sair. O que leva o pobre Jack, né mesmo? Ainda mais a loucura, é óbvio. E agora sim, Jack tá full Wolverine. É porque são tantos Wolverines, é como um multiverso de Wolverine, né mesmo? E pra aliviar a tensão de ter essa família totalmente insuportável e chata, né mesmo? Ele vai pra uma festa de espírito esquisito no salão de festa do hotel. E ele tenta pagar por mais um drink pro barman, né mesmo? Mas o dinheiro dele não vale nada nesse lugar. Não porque são só espíritos aí, mas porque ele tá carregando reais brasileiros no bolso, que valem menos que nada. E pra limpar a sua jaqueta, que o garçom sujou, né mesmo? Ele entra em um banheiro que a substância copiou, quer dizer, homenageou. Esse garçom é ninguém mais, ninguém menos que o espírito do antigo zelador que também matou a família toda dele antes. A machadada. Tá demitido, meu. Mas ele tá passando o bastão do assassinato pro Jack. Perhaps they need a good talking to. Como se ele estivesse passando. Ai, Luna, tá doida? Vai ser. Ele vai atacar. E o espírito do garçom avisa, né mesmo, pro Jack que Danny tá chamando telepaticamente, né mesmo, Kid Bengala pra esse hotel, certo? E como todos os americanos, a gente sabe, são racistas, né mesmo? Eles não vão tolerar essa merda aí, não. Enquanto isso, Danny no seu quarto tá tendo um ataque de pelanca, né mesmo? Repetindo Red Room, Red Room, Red Room, que em português seria O Nastornato. E eu vou te falar, só esse garotinho atuando nesse filme já vale pelo elenco infantil todo de todas as novelas já feitas na história do SBT. E Kid Bengala, certo, ele resolve ir pessoalmente investigar o que tá acontecendo nesse hotel. E quando Kid Bengala tá dirigindo a caminho do hotel, a gente tem mais um momento, foda-se, do Kubrick pro Stephen King of Fuckers. Ele passa por um acidente de trânsito de carro e o carro destruído é o modelo original dirigido por Jack Torrance no livro que foi trocado nesse. E aqui ele tá todo destruído porque eu não quero nada do seu livro. E Olivia finalmente lê o livro que Jack vem escrevendo esse tempo todo, muito parecido com o livro que eu mesmo venho escrevendo aqui no Chapado, galera. Chapado, espero que você já tenha acabado esse roteiro, hein, cara? Já era a hora, pô. Ah, pô. Acabou o roteiro aqui? Vamos ver como é que ficou essa belezura aqui. Hã?
Escreveu nada. Meu Deus! Que é isso, Bento? Ele está louco! Isso não tem nada do filme do Sandy Júnior! E ela percebe que esse livro é melhor que o livro da Catherine. E no mesmo nível literário, qualquer um da Thalita Rebouças. O que mostra que Jack enlouqueceu, né? E é no momento exato que Jack chega e pega ela no flagra, lendo seus manuscritos e protagoniza talvez uma das cenas mais antológicas do cinema mundial, quando ele, totalmente insano já, confronta ela sobre a acusação que ela fez dele plagiar Thalita Rebouças. Have you ever thought for a single solitary moment about my responsibilities to my employers? A maior ofensa que alguém já poderia ser acusado. E começa a tentar pegar o bastão de beisebol da mão dela. Situação, aliás, muito parecida com o que aconteceu aqui quando o Renzo tentou tirar o meu querido bebê reborn das lives. Me dá o bebê, Renzo. Me dá o bebê, Renzo. Cara, eu já falei, não dá pra usar o bebê. A mesa tá muito cheia. Me dá o bebê. Tá. O bebê. Doente, cara. Me fala logo. Então, bebê, ou eu vou arrancar a sua cabeça. Você quer esse bebê? É isso que você quer? Então toma. E esse monólogo do Jack Nicholson também é mais um pedaço de confissão do Kubrick sobre o contrato que ele assinou com o governo para não revelar que ele filmou o pouso na lua. Me dá o bastão. Me dá o bastão. Wendy, me dá o bebê. Me dá o meu bebê. Me dá o bebê. Só que ele apanha de bastão na cara, né mesmo? E vai pra puta que pariu. E aí ela acaba trancando ele, desesperada, no armazém de comida da cozinha. E ele também, galera, sabotou o trator de neve, então ninguém vai pra lugar nenhum nessa porra. E aí, num gesto de boa fé, né mesmo, esses espíritos soltam Jack Nicholson desse armazém. There's nothing I look forward to with greater pleasure. E logo depois, a mãe é tão chata, Olivia, que até o próprio filho tem uma breve vontade de matar ela também. E a gente descobre o que Red Room quer dizer, que ele tanto repete. Red Room. E aí temos início a outra cena icônica do cinema mundial, copiada também no filme A Substância, quando Jack arromba a porta a machadada. Tá demitido, meu. Tá demitido! Tá demitido, meu. Tentando pegar, né mesmo, a esposa e o filho, igual no filme do Mion. Enquanto os dois tentam fugir, né mesmo, desesperadamente pela portinhola do banheiro. Here's Johnny! Here's Johnny! Sendo que o nome dele é Jack, né? Mas Here's Johnny, na verdade, é uma referência, certo? Aquele programa do Johnny Carson, que era o pré-Letterman, pré-Jay Leno. The Tonight Show. Here's Johnny. E finalmente Kid Bengala chega nesse hotel, né mesmo? Simplesmente 1000 horas atrasado, né mesmo? Pro filme ter pelo menos uma morte dele, que é morto a machadada. Tá demitido, meu. Enquanto a mãe dele, na mesma Olivia, tá fugindo, procurando o filho, ela vê talvez a imagem mais assustadora desse filme. Um furry mamando Ike Batista num quarto. E também o espírito do velho da Havan. Great party, isn't it? Enquanto Jack, ao mesmo tempo, tá perseguindo seu filho na neve, pelo labirinto do hotel, certo? No frio de SP. Que nem dá vontade de você sair de casa. E ela também, ao mesmo tempo, a Olivia Palito dá de cara com outra cena horrorosa. Com a incômoda cena do elevador vazando toneladas de sangue. Ela foge, não é mesmo, com o filho no trator de neve deixado pelo nosso querido e saudoso Kid Bengala, que Deus o tenha, não é mesmo? Nos abandonou cedo demais. E Jack acaba se perdendo nesse labirinto bizarro. E congelando até a morte. Ainda bem que eu tenho a minha fogueirinha aqui, não é mesmo? Mama. Senão eu poderia estar igual o Jack no final. E logo depois, não é mesmo? A gente vê o quadro de residentes do hotel do Overlook. E a cara de Jack aparece junto dos convidados nessa foto. Agora faz parte do hotel pra sempre. Do Copa. Ele é mais um dos residentes psicopatas que morreram aí pra sempre. E agora a gente só vai saber o desfecho disso no Doutor Sono.
uma fraude, não tem nada de continuação do Iluminado, certo? Nunca vejam esse filme. Ele é bom como filme de terror, talvez, esse Doutor Sono, mas nunca será uma continuação desse filme, porque esse filme não existe continuação. Esse filme talvez seja o melhor filme pra mim do mundo. O Jack Nicholson nesse filme é tipo, ele atua tão maneiro nesse personagem que pra mim é a junção perfeita de um ator no auge, interpretando um papel que foi pra ele, e do diretor no momento mais inspirado de produção. E aí você tem esse resultado, certo? Usando a matéria-prima mais podre, um livro do Stephen King. Mas ele conseguiu fazer esse milagre. Esse Alguma coisa ele tem que ofender, cara. Esse filme você tem que assistir. Aqui é só... Pô, não teve nem muito pra eu comentar, cara. Só assistir. Bento Ribeiro é foda demais. Tudo que esse filme Pau no cu de quem então, critica. esse filme envelheceu bem pra caralho, certo? Obrigado, galera. Eu adoro esse filme. Eu espero que você ou assista ele pela primeira vez ou reassista. Deixa o like já. Certo? E obrigado a todos que seguem esse canal. A gente tá bom? Tamo junto, Eu chefes. vou continuar aqui escrevendo mais o capítulo final do livro, não é mesmo? Eu ainda não terminei. Renzo e nem Mazeuzinho me atrapalhem, certo? Vamos lá. Chapado pega Mazeuzinho na fúria da paixão, um membro latejando. Renzo olha apaixonadamente, sua boca salivando. Ah, não tem folha. Não me atrapalhem!